Paz e bem. Iniciamos a nossa segunda aula do curso de Teologia para Leigos, Santíssima Trindade. Nós, na primeira aula, tratamos fazendo uma introdução do assunto sobre a Santíssima Trindade, buscando alguns textos bíblicos, e também começamos a tratar sobre a Trindade no Antigo Testamento. Embora que saibamos que não vemos especificamente a definição, a exposição da Trindade no Antigo Testamento. Mas começamos a colocar alguns elementos para nos ajudar a entender um pouco mais daquilo que viveu o povo de Deus no seu relacionamento com Deus, que também tinha um zelo de pai em relação ao povo de Deus. E estávamos falando, na última reflexão que fizemos, algumas figuras e mediações que vemos no Antigo Testamento. Não existe trindade no Antigo Testamento. Algumas passagens que ajudam a compreensão do que se realizará com a vinda de Cristo e também do Espírito Santo. Nós havíamos tratado sobre a Palavra de Deus, que é uma das mediações. Também falamos sobre a sabedoria divina, que tratamos na nossa última reflexão. Mas começávamos a falar também sobre o Espírito. E nós vamos encontrar que o Espírito aparece como uma força criadora de Deus. O Espírito, ele cria, ele dá vida. O Espírito também age sobre os profetas, como vemos depois do exílio da Babilônia, vamos notar, particularmente no profeta Ezequiel, que vem atribuído a ação do Espírito também na vida do povo, particularmente do profeta. Mas o portador mais importante será sobre o Messias, sobre quem o Espírito repousará, estará todo nele. O profeta Joel apresenta como universal a efusão do Espírito e une irrupção definitiva de Deus na história, como vamos ver em Joel 3:1. Então, o Espírito, ele marca o início de uma vida nova, uma renovação moral para o povo e para cada um individualmente. Vamos ver na profecia de Ezequiel. E também temos o retorno do exílio. Depois que o povo é exilado, que vive o tormento longe da sua pátria, vamos ter o profeta que vai ajudar o povo através dos oráculos, da palavra que Deus dirige a ele, para que eles voltem e também se reconstrua como povo. Como também na metáfora da ressurreição por obra do Espírito, que dá vida aos ossos secos, como vemos em Ezequiel 37, 1 a 14. Através dessa metáfora dos ossos, há ali uma motivação, há um discurso bastante acentuado para motivar o povo a se reconstruir, voltando para Javé e mantendo a fidelidade a Javé. Como também em outras passagens, o Espírito é aquele que purifica o interior do homem, tornando o homem mais puro sem todo aquilo que afasta e o distancia de Deus. No livro da sabedoria, o Espírito é identificado como sabedoria mesma e habita no interior do homem. Tudo o que foi apresentado não permite entrever uma revelação antecipada da Trindade divina no Antigo Testamento.
Contudo, podemos entender como figuras que preparam para a revelação, que virá através de Jesus Cristo. Palavra e sabedoria, mais que outros, serviram para interpretar a função salvífica de Jesus. Há a preparação para a vinda do Messias. E esta preparação para a vinda do Messias, ela é trabalhada, ela é vivenciada, é exortada através da mensagem que os próprios profetas, como também os patriarcas, eles anunciam. Eles vivem esta expectativa. E no Novo Testamento, e também todos nós, através das celebrações, dos estudos bíblicos, da nossa catequese, já ouvimos muito, sobre o Deus que enviou seu Filho Jesus. E queremos colocar alguns pontos para nos ajudar a aprofundar e também entender mais toda a preparação e também quem é que revela o Pai, quem envia o Filho e de quem vem o Espírito Santo. Bom, a iniciativa da missão do Filho é do Pai. O Pai é a origem, o Pai é a fonte, o Pai é aquele de onde tudo provém. A única razão desta iniciativa é o amor de Deus pelos homens, como vamos ver lá em 1 João 4,9. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus. Então, Ele ama e Ele o faz por amor, porque Ele é amor. É preciso o conhecimento de Jesus para entender os textos que falam sobre a missão de Jesus. Precisamos conhecer a Jesus Cristo. Hoje, nos nossos dias, estamos falando muito sobre evangelização, nova evangelização. Anos atrás, tínhamos um projeto Queremos Ver Jesus. Então, é o momento de anunciar a Jesus Cristo, porque há um esquecimento do Cristo. E muitos dos batizados não conhecem a Jesus Cristo. E não conhecendo, não vão entender a sua missão e mesmo a razão da nossa existência neste mundo. Então, vamos ver que para entender é preciso conhecer. E é o que estamos fazendo através desse estudo, ou estudo de teologia que fazemos, ou tantos cursos que realizamos e participamos em nossas comunidades. Então, a partir da vida de Jesus, de seu agir e de suas palavras, chega-se à compreensão de que Ele é o Filho, que tem sido enviado ao mundo pelo Pai. Então, quando lemos o Evangelho, vemos todo o movimento, a maneira como Jesus se comporta, o que Ele diz, o seu relacionamento com as pessoas, nós vamos entendendo que Ele foi enviado pelo Pai. Na aparição histórica de Jesus, o Filho, se dá a revelação de Deus como Pai. Então, Jesus é o revelador do Pai. E como nós também sabemos que Ele é o rosto misericordioso de Deus. Bom, Deus, o Pai de Jesus. A revelação neotestamentária pressupõe a do Antigo Testamento. Isso nós já sabemos e creio que pelo estudo que vocês fizeram até o momento, sabe muito bem. O Antigo Testamento é todo aquilo que nós temos no Antigo Testamento, ajuda-nos a perceber e também entender todo o trabalho que o Pai fez antes da vinda e do envio e da vinda do seu Filho no seu processo de encarnação. O Deus que se manifestou como o Deus da aliança, que estabeleceu com o povo de Israel
o Deus que fez um pacto de predileção divina com o seu povo. Este Deus é o Deus criador de tudo e de todos. E, portanto, Deus de todos os homens e mulheres. Esse Deus, que no Novo Testamento pressupõe já claramente conhecido, é o que em Jesus apareceu seu como Pai. Seu como o Pai. O Deus que envia o Jesus se identifica com o Deus de Israel. Né? Lendo o Antigo Testamento, Novo, vamos de fato ver esta ligação que existe. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de nós cristãos. É o nosso Deus. Com isso, então, podemos chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai. A ele se refere a imensa maioria dos textos do Novo Testamento. Como lemos João, os evangelhos sinóticos, e eu vou falar muitas vezes sobre evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, se formos lendo-os, vamos ver que um está dentro do outro. Vemos passagens, textos que se interligam, ou às vezes até são iguais na colocação. É ele, o Deus cuja proximidade Jesus anuncia ao proclamar que o reino está próximo, ligado à sua pessoa. Jesus veio para instaurar o reino e com o desejo de que todos participemos do seu reino de amor. E devemos buscar e caminhar nesta direção. Então, vemos, como diz, o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova, como está em Marcos 1,15. O reino está próximo. Convertam-se. Então, há necessidade de mudança de vida, de mudança de rumo. E com isso, também fazendo esse processo de mudança, que acreditemos na boa notícia, na boa nova, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento poucas vezes se chama a Deus de Pai, por parecer uma ideia incompatível com a fé de Israel. Não se podia nem sequer dizer o nome de Deus. Achavam um atributo mais fácil e de melhor compreensão para eles, Javé. Raramente se relaciona a paternidade divina com a criação. Às vezes, se faz desta paternidade em relação ao povo de Israel enquanto coletivo, não individualizado, e para mostrar a predileção de Deus para com Israel. Deus ama Israel, Deus quer bem Israel, Deus deseja todo o bem para o povo de Israel. Vamos notar que em algumas passagens, por exemplo, quando Moisés ele recebe a missão e vai diante do faraó, Moisés diz ao faraó: povo, meu filho primogênito. Esta é a expressão que está lá em Êxodo 4, 22 a 23. Então vamos encontrar expressões meu filho, meu primogênito, o primogênito e assim por diante. O uso da expressão visa expressar o amor de Deus, o domínio e o cuidado que Deus tem para com Israel. O domínio, o amor, o cuidado para com o povo de Israel. Por vezes, fala até de amor de mãe, como vamos encontrar em Isaías 49. Em geral, estes textos e vários outros se referem à paternidade divina sobre o povo de Israel. O povo, todas as pessoas que pertencem ao povo de Israel. A revelação da paternidade divina
constitui um dos pontos centrais da mensagem evangélica. Um dos pontos centrais. Tal revelação acontece essencialmente ligada à pessoa de Jesus. Ligada à pessoa de Jesus, que não só fala de Deus como seu Pai, mas invoca a Deus desta maneira, e com tal título expressa a proximidade com Ele, uma relação pessoal imediata com o Pai. Então vemos que Jesus, quando ele se relaciona com Deus, ele se relaciona com o Pai, gerado pelo Pai. Jesus tem consciência de sua relação original e única com Deus. Deus é, em sentido único, seu Pai. Jesus usa Abá, que numa linguagem infantil, também para dizer todo o afeto, o carinho, a proximidade, a ligação que ele tem com Deus Pai. Os primeiros cristãos deram uma importância a este termo no qual Jesus se dirige ao Pai. Em todas as ocasiões em que Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, tem a Deus como interlocutor, o chama de Pai, como vemos em Marcos 15, 14, Mateus 27, 46. Também no hino de júbilo, quando diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. Como está esta passagem em Mateus, como também está em Lucas. Junto com a intimidade do Filho com Deus, vai também a função reveladora de Jesus, fundado no conhecimento recíproco. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. Então há um conhecimento mútuo. Com estas passagens nós vamos entendendo a intimidade, a ligação, o amor que circula no relacionamento de Deus e seu Filho Jesus Cristo. A função reveladora de Jesus, a sua obediência à vontade do Pai, como muito nós vemos nos evangelhos, ele foi obediente, todo o tempo da sua vida terrena e continua obediente na Trindade Santa e na glória. Há uma obediência mútua. Então, obediente à vontade do Pai, é bem evidenciada no quarto evangelho, no Evangelho de São João. Quando eu disser quarto evangelho, sempre será o Evangelho de João. Pai nos lábios de Jesus é uma forma habitual de designar Deus. É uma forma original, espontânea, que acontece. Enquanto o Filho é a maneira habitual dele se autodesignar. Ele se autodesigna como Filho e chama a Deus de Pai. O Pai envia o Filho ao mundo. E aí vamos encontrar várias passagens no Evangelho ou no quarto Evangelho de João. O Pai é aquele que Jesus conhece e também o Pai conhece a Jesus e dá a conhecer. Então quer dizer, o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. E a quem também Jesus obedece. E a obediência, no nosso entendimento, é a capacidade de escuta. Aquele que obedece, escuta. Tem que estar com a mente aberta para escutar quem fala, quem passa a mensagem, com quem se relaciona.